Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste nessas tardes aqui do Você Precisa Saber. Hoje a nossa entrevistada é a nutricionista Daniela Meleri, que vai nos falar sobre nutrição e saúde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a quem nos assiste. Daniela, uma nutrição saudável precisa de quais alimentos? Bom, uma nutrição saudável envolve vários alimentos, né? Hoje as nossas escolhas acabam sendo por alimentos mais de fácil acesso, mais rápidos. E acaba nisso entrando muito alimento industrializado, que não é bom para a saúde. Então, na rapidez do dia a dia, a gente opta por isso. E pelo contrário, uma alimentação saudável envolve alimentos como frutas, verduras, saladas. E às vezes a gente chega em casa cansado, acaba não fazendo uma salada, não cortando uma fruta e optando por um pacote de biscoitinho ou por um refrigerante em vez de um suco. Então, optar mais por alimentos mais saudáveis, mais naturais. Então, procurar fazer mais alimentação em casa. Não usar tantos conservantes, tantos caldos concentrados, pacotinhos de biscoito, pacotinhos de salgadinho, essa parte das frutas e verduras. Outra parte muito importante na alimentação do dia a dia são as fibras, que aí muitas vezes acaba faltando em função desses alimentos industrializados. E onde estão as fibras? Nas frutas e verduras, como eu falei antes, e coisas integrais, então pães integrais, massas integrais, arroz integral. Que as fibras têm uma função no organismo, a função delas principal é em relação ao trato intestinal, que muitas pessoas acabam tendo problema em relação a isso, muitas vezes em função da alimentação que elas têm. Outra coisa muito importante é o consumo de água. Então acaba consumindo mais fibras e não ingere água. Os líquidos em geral, né, e no verão a quantidade precisa ser dobrada. Outra coisa importante, principalmente nas crianças, é o consumo de cálcio. Então, queijo, leite, derivados como iogurte. Né? Outra coisa importante também é o cuidado com as frituras e gorduras. Então, gorduras saturadas e gorduras trans. E às vezes a gente não se dá conta que gordura trans, que é uma gordura muito prejudicial, ela é encontrada em alimentos industrializados, como eu falei antes. Então, salgadinhos, biscoitos, chocolates, todos esses alimentos têm uma quantidade de gordura trans muito alta. E a gordura trans no organismo, ela pode causar vários problemas. Um deles é entupimento de artérias, problemas coronários, colesterol alto, triglicerídeo alto. Né? Então, esses são cuidados que as pessoas têm que ter. Então, uma das coisas principais é optar quanto mais conseguir comer alimentos naturais, não industrializados, melhor. Os idosos precisam de uma alimentação diferenciada? Os idosos vai variar muito com a condição de saúde do idoso. Então, se ele tem um diabetes, ou se ele desenvolve um colesterol alto, ou até uma osteoporose, aí diferencia a alimentação dele. Normalmente, a alimentação é a alimentação saudável, como qualquer um de nós deve seguir. Algumas vezes também eles têm alguns problemas de mastigação, então acabam ingerindo alimentos mais pastosos. Isso também tem que ter um cuidado, porque acaba diminuindo a quantidade de fibras. Então depende muito da condição de saúde do idoso. Estou conversando aqui com a nutricionista Daniela Meleri, que está nos falando sobre nutrição saudável. Eu volto no próximo bloco com mais informações nessa tarde de variedades aqui do Você Precisa Saber. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer e a honra da sua companhia nessas tardes aqui de variedades pela Record News. A nossa entrevistada na tarde de hoje é a nutricionista Daniela Meleri, que está nos falando sobre nutrição e saúde. Daniela, qual a orientação para os jovens que gostam de ingerir energéticos e suplementos? A melhor orientação seria procurar uma nutricionista, porque normalmente os jovens que estão ingerindo esses produtos fazem uma atividade física, né? E na atividade física tem alimentos bons para ser consumido antes da atividade física e depois. Os energéticos nem sempre são necessários, não há uma necessidade do uso de energético, a não ser em situações especiais,
principalmente quando esse exercício dura mais que 1 hora, ou a pessoa tem uma quantidade excessiva de suor e acaba perdendo eletrólitos. Então, para o público em geral que frequenta uma academia, muitas vezes não são necessários, é mais para atletas. E são consumidos normalmente durante o exercício ou após o exercício, no caso dos energéticos. Quanto aos suplementos, tem uma gama enorme de suplementos no mercado e também tem que ter muito cuidado com o uso. Usando corretamente, normalmente não tem muito prejuízo, até para uma pessoa que faz uma atividade física de academia, uma musculação ou uma ginástica aeróbica. Mas o que acontece é que as pessoas usam sem indicação, às vezes misturam 2 ou 3 tipos de suplementos e isso, com o passar do tempo, ou alguma pessoa que já tem uma predisposição a desenvolver algum problema renal, por exemplo, acaba tendo algum problema com isso. Então, o ideal é sempre procurar orientação, preferencialmente de uma nutricionista, que é o profissional capacitado para isso. A adolescência necessita de mais cuidado alimentar? O que acontece muitas vezes da adolescência é que eles não querem, eles têm aquela coisa de consumir só os alimentos industrializados. Tem rejeição natural. É, isso. A comidinha da mamãe já não quer mais, porque tem vergonha com os colegas, ou na escola, às vezes não quer levar uma fruta, prefere comer a empanada da escola, ou algum alimento frito, um pastel, alguma coisa assim, porque tem vergonha de levar de casa. Então, esses hábitos da adolescência normalmente são colocados na criança ainda na infância e tentar fazer com que isso continue na adolescência. É um período complicado, às vezes é difícil deles entenderem isso, mas com o passar do tempo eles vão vendo a necessidade de consumir esses alimentos. Mas são hábitos muito colocados na infância ainda. Hoje há uma gama de produtos diets, lights. Qual a diferença desses produtos? Bom, o Diet Light está invadindo o mercado, né? Em qualquer supermercado você encontra uma prateleira inteira só de Diet Light. Então, basicamente, os diets foram feitos mais para consumo dos diabéticos. Então, acaba diminuindo ou trocando uma substância por outra. Por exemplo, troca o açúcar por adoçante. Então, essa seria a ideia do diet. Sempre troca uma substância por outra para tem algum problema de saúde que não pode consumir aquela substância, no caso dos diabéticos o açúcar, então troca o açúcar pelo adoçante. O light normalmente é uma redução de alguma coisa dentro daquele alimento. Então, por exemplo, um chocolate light reduz a concentração de açúcar ou a concentração de gordura e isso torna o alimento menos calórico normalmente, né? Então, o light seria mais adequado para quem está fazendo dieta, porque normalmente é uma redução do valor calórico desse alimento em até 25%. Conversei aqui com Daniela Meleri, que é nutricionista, que nos falou hoje sobre nutrição e saúde. Daniela, muito obrigado pelas informações para os nossos telespectadores e você tenha uma boa tarde. Obrigada, Jaime, espero ter ajudado a todos. E que você siga o seu dia cheio de saúde e feliz da vida.